Fala galera, a partir de hoje nós vamos trazer para vocês, nos próximos 6 vídeos, uma série com as características de um ministro de louvor. E para isso nós vamos basear no texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim: Então Saul disse aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Ok? Então, temos aí 6 características de um ministro de louvor baseado justamente nas qualidades de Davi, que é considerado na Bíblia um ministro de louvor de mais excelência. Então, quais são essas características? Sabe tocar bem, valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença e que o Senhor é com ele. E eu quero abordar com você cada um desses itens que são características de um ministro de louvor abençoado. A primeira característica é que saiba tocar bem, é o que está lá no texto. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O argumento mais utilizado para quem quer justificar falta de estudo, falta de preparo, falta de qualidade é aquela assim: Deus não se importa com isso, Ele quer um coração adorador, o que vale é a intenção do coração. E assim, ficou clássico em uma das igrejas evangélicas no Brasil, certo? As pessoas falarem assim: ah, eu não ensaiei não, irmão, mas é para o Senhor. Isso é totalmente antibíblico e é totalmente contrário à palavra, que diz, inclusive, lá em Jeremias, capítulo 48, versículo 10, que maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, é uma qualidade saber tocar bem, certo? E em 1 Crônicas, no capítulo 6, versículo 1, Davi, ele escolheu quem ia ministrar o canto no tabernáculo. Por que ele escolheu? Porque não era qualquer um. Porque havia uma excelência ali. Havia um padrão de excelência ali. Nós vemos toda a organização, se nós discorremos no livro de Crônicas, nós vamos ver no livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, o começo ali também, nós vamos ver toda uma organização do louvor no templo. Toda uma gerência do louvor no templo para que fosse algo com excelência. Em 1 Crônicas 9, versículo 33, diz que esses ministros ficavam a cargo de dia e de noite. Justamente por quê? Porque se precisa de um preparo anterior à ministração. E em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, diz assim: uniformemente tocavam as trombetas. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não se toca uniformemente sem preparo. Você imagina você ter 10 trompetes ou 10 sax, cada um tocando de um jeito. Não, gente, precisa ter um preparo. Aí você pode dizer: ah, mas na minha igreja não tem 10 trompetes, não tem 10 sax, mas às vezes tem 10 cantores. Cada um cantando de um jeito, cada um cantando para um lado. Aqui nós não estamos falando de você não ter pessoas capacitadas. Aqui nós estamos falando de se preparar antes, de estudar, de pagar uma aula, de ir para o YouTube, de fazer uma pesquisa, de decorar letra. Porque às vezes a gente vê cantor que chega para cantar, certo? E ele não decorou nem a letra. Às vezes a gente vê instrumentista chegar para tocar e ele não sabe nem os acordes que ele vai usar. Isso aí é o cúmulo de um relaxamento e Deus não aprova isso. Tanto é que a primeira característica de Davi era que saiba tocar bem, que se prepare. Então se prepara, não faça as coisas de Deus de qualquer jeito. Faça as coisas de Deus com aquilo que você tem, com o talento que você tem, com as condições que você tem, mas busque fazer sempre o melhor.